esse filme ele vai reiterar, né, referendar o discurso original, o discurso tradicional, não tem uma outra palavra que a gente usa na história, oficial, o discurso oficial da história de Londrina. Sim, tanto que até na hora de escolher a trilha sonora, eu pensei assim, vou inserir uma música que não seja tão celebrativa para cima, senão vai ficar quase um filme oficial da cidade, né? Depois uma trilha do Bernard Herrmann, que era compositor do Hitchcock, que tem um certo suspense e tal, algo assim para ficar, né? Não uma coisa tão para cima, assim, para criar um contraponto com as imagens também. Mas muito legal o Edmeia, porque é interessante que ele mostra o lado da cidade crescendo, tudo. Tem também o Igapote, acabado de ser criado, né? 59, no finalzinho do filme ali. Isso é muito legal. Mas os trabalhadores, né, por exemplo, fiquei pensando, quando mostra a cervejaria Londrina, ele não teria, né, Caio, técnicas para poder filmar dentro da indústria, porque ele precisaria de iluminação artificial, ele não tinha essa iluminação, então, mas ele mostra os trabalhadores do café, pelo menos, consegue mostrar os operários nesse sentido, né? Que já é uma coisa legal, não fica só um discurso só da elite da cidade, né? Exato, é assim, mas é uma parte bem pequenininha, né, Rodrigo? Assim, o que a gente percebe é a riqueza mesmo sendo representada. A riqueza, o ouro verde, café, e o que vem a partir dessa riqueza, né, do dinheiro que vem com o café. Bom, agora passar para a Solange Batiliana, que também já foi secretária de Cultura também, né? E está na Secretaria de Cultura já, acho que há mais de 20 anos, né, Solange? Né? 26 anos, né? Acompanhou vários projetos sobre a história de Londrina. Solange, como é que você vê, né? Porque os dois filmes, né? Quer dizer, o do Dihara é um conjunto de curtas, né? E do Vicentini é um curta só. Porque ali no final dos anos 50, a gente já tinha, por exemplo, o livro Escândalos da Província, né? Do Edson Maschio, né? Que já falava, então, assim, Londrina, aos seus 25 anos, já tinha uma história sendo narrada, né? Por meio de algumas linguagens, né? Teve o livro do Maschio, né? E também tinha esse filme do Vicentini sendo feito, assim, acho que são as duas linguagens que começaram a produzir um pouco desse olhar sobre a história da cidade. Para você que acompanhou também o projeto do Caio, né, com os filmes foram restaurados, tal, como é que você vê esse recorte, né, que foi feito por meio do cinema sobre a evolução de Londrina? E você acho que é uma londrinense, né? É isso? Sim, eu sou aqui de Londrina. Nasci aqui em 72. Bom, olhar pelo olhar de outra pessoa, né, é sempre uma coisa interessante, né, porque tanto a questão ali dos filmes, né, daquilo que era feito pelo Dihara, que tinha esse recorte, né, da colônia japonesa, que tinha um recorte de mostrar que este lugar aqui era um lugar bonito, era um lugar produtivo, era um lugar que estava realmente aberto para quem quisesse vir aqui, né? Em se plantando tudo dá, né? Então eu acho que essa visão e o objetivo era esse, porque Londrina também precisava ser vendida, né? Afinal de contas, a gente está falando de um local que foi colonizado, sua colonização ela se deu com base na venda, né? Na venda de locais, né? de sítios, de fazendas, para que as pessoas viessem aqui e aqui produzissem e, enfim, né? Gerassem lucro e riqueza. Então é isso que a gente olha ali, né? Esse trabalho que o Caio tem, até estava falando, né? Desde que eu trabalho ali na Secretaria de Cultura, eu lembro do Caio trabalhando, né, com essa questão do Dihara. Eu lembro quando ele fez o doutoramento, que aí tinha o projeto, era 2004, né? E a importância do trabalho, né? E aí, assim, muito mais do que aquilo que a gente vê, né, e teve a oportunidade de ver, mas a importância do trabalho de preservar. Porque é um recorte? É um recorte, né? Mas é um recorte pelo qual a gente pode ver uma Londrina
que não existe mais, né? Então, hoje, nós aqui, em 2024, né, vendo uma Londrina de 34, de 40, de 50, é uma coisa assim muito importante. Ela nos traz essas visões, né, que hoje a gente problematiza, a gente questiona, a gente, enfim, né, a gente vai fazer uma reflexão sobre aquilo que a gente viu. Mas a importância da preservação, da divulgação disso, eu acho assim que são fundamentais, né? Londrina é Londrina por muitas coisas, né? Londrina não é uma cidade fácil. Não é uma cidade fácil. É uma cidade que tem um jeito diferente de ser, né? É uma cidade que, às vezes você fala, mas puxa vida, por que não estão caminhando aqui nessa trilha? Não, faz um zigue-zague, volta para trás, vem para frente. Então, Londrina não é uma cidade para, vamos dizer assim, amadores, né? Mas é uma cidade de uma riqueza e uma cidade de tantas pessoas que, do seu modo e no seu tempo, contribuíram para que a gente pudesse ver, né, falar sobre essa cidade em outros tempos, em outros momentos. Então, eu vejo assim que assistir os filmes, porque isso é uma coisa engraçada, viu, Caio? Eu lembro que eu trabalhava na diretoria de incentivo em 2004. Né? Então, trabalhava com o Promic, trabalhava diretamente com os proponentes e tudo mais. Então, eu lembro que o Caio vinha e me falava das coisas, falava como é que estava indo, e vinha e voltava e tal. E os filmes eu nunca tinha assistido. Ah, é? Você vê que coisa? E juro. Até hoje? Até hoje. Uau. Gente, é um vexame para certas coisas. Mas foi realmente uma emoção. E ainda mais ter a oportunidade de ver assim, em tela grande, né? Tudo tem seu momento. E eu acho que assim, o que eu acho de mais importante para além daquilo que a gente viu, né, do que a gente teve oportunidade, concordo com essas coisas que a Edmeia falou, né, tão interessantes, mas é a importância dessas pessoas, né? Então, aqui tem o Grota e tem o Caio. E tem outras tantas, né? Eles dois estão aqui. Mas a importância deles, em um determinado momento, de se preocuparem ou de utilizarem este acervo da cidade para ser preservado. Ali, a hora que a gente estava ali, né, falando, o Doni falou assim, nossa, o Grota já é um senhor. Não, porque assim, Grota... Não, o Doni não sei... Por quê? Porque a gente já conhece e trabalha há mais de 25 anos. Né? Foi-se o tempo do Grota, jornalista da Folha de Londrina, que dava furos. Não é verdade? Rodrigo Grota. E hoje, você vê essas pessoas que estão aqui por um trabalho. E o trabalho na preservação do patrimônio é assim, né, Edmeia? Não é um trabalho que você vê 1 ano, 2 anos, não, 20 anos. Né? Para que a gente tenha isso, e isso possa ser colocado para as futuras gerações, isso possa ser utilizado para o ensino, né? Está aqui a Eliane, né? Pessoa também muito importante na Secretaria da Educação. E esse tipo de trabalho, ele nos transcende. Né? Então, a preservação... Então, eu acho que, além de ver aquilo, né, ver atividades que meus pais faziam, ver uma cidade que hoje a gente reconhece, e fala, nossa, ali era tal lugar, tal coisa, isso ou aquilo. Para além disso, eu acho que o que me marca muito
é o trabalho que é feito para a preservação destes documentos. São documentos muito importantes, né? De uma cidade que está completando 90 anos e que tem um registro, não é, Wanda? De seus primeiros anos, né? Uma cidade que, em 10 anos, tinha uma cara completamente diferente, né? Nos anos 40, Londrina já não se assemelhava mais aos anos 30. Era já outra coisa. E isso foi registrado. A gente pode ver, né? Embora a nossa cidade, como eu falei, ela não é para amadores. Por quê? Porque ela gosta do novo e ela gosta da novidade. Então, se a gente tem o Orlando Vicentini filmando, fazendo aquelas coisas, parecendo que estava filmando de fora do avião, é porque a gente tem isso, né? Na cidade é uma coisa. Ao mesmo tempo, né, a gente precisa guardar toda essa riqueza. Então, enfim, acho que é um pouco isso, sabe, dessa experiência que vocês nos proporcionaram, né, com o trabalho de vocês. E legal que os filmes passam a pertencer ao patrimônio, não sei se dá para dizer material ou imaterial de Londrina, Solange? Imaterial, né? Imaterial, né? Porque as imagens, né, meio que material, mas o filme em si é material. Né? Sim. Né? É verdade. Então, e tão importante que a gente tem, né, esse esforço que é feito, porque assim, o município de Londrina, através das atividades que a gente tem, né, nós não trabalhamos com acervos. A gente busca trabalhar e atuar no fomento, né? E trabalhar com as instituições parceiras, né? Museu, núcleo de documentação. Por quê? Porque é só assim que a gente consegue preservar. É um esforço, né? E um esforço que não é imediato. Ele é um esforço que vai passar por anos. Então, daqui a um pouco, não seremos mais nós, né? Já serão outros. E assim a gente espera que seja, né? Porque daqui 10 anos vamos fazer 100 anos. E um centenário em uma cidade é uma coisa muito importante, né? Marca o fim das fontes primárias, talvez, não é? Aquelas pessoas, aquelas coisas que existiam, né? Então a gente tem que ir pensando nisso e trabalhando. Então, é isso. Ah, legal, Solange. Já que você lembrou que eu fui repórter, né, em 2001, quando eu era repórter da Folha de Londrina, eu fiz uma matéria com o Caio Cesaro sobre os filmes, né, Caio, do Orlando Vicentini e do Diarra, que foi quando eu tive acesso a primeira vez. O Caio tinha, né, em VHS e tal. A matéria chamava Vida no Espelho das Películas, e era a história de Londrina por meio do cinema. E daí, Caio, eu lembro de você me contando dos detalhes, né? Porque o Caio, em 95, no seu TCC, no curso de jornalismo, fez um trabalho chamado Memória da Produção Cinematográfica de Londrina, que há tempos eu falo para ele transformar isso em livro, tá? Eu não queria fazer 30 anos do TCC dele, podia virar um livro. E daí o Caio me falou muito do Diarra, né, do Vicentini, e eu queria perguntar para você, Caio, como que você vê a estética desses dois cineastas, né? Porque quando a gente vê os documentários do Diarra, você percebe que as pessoas estão à vontade sendo filmadas por ele, né? E não é todo mundo que consegue criar esse ambiente assim de uma certa, né, cumplicidade ali com quem está sendo filmado. Imagine que a câmera naquele momento era um objeto não usual, né? No meio do rural ali, você chegar numa festinha com uma câmera, 16, não era todo mundo que tinha uma câmera assim. E ele montava os filmes, na verdade, entre aspas, não montava, né? Mas filmava cortando, já pensando, né, que isso ia ser emendado. E depois do Vicentini já é um outro contexto, né? Já alguém que teve contato com teoria cinematográfica e que montou o filme. Até se você puder falar também de se você chegou a acho que o Vicentini você não conheceu, né? Ele faleceu em 91. Você conheceu o Lourenço Esquerdo, né? Que é o cineasta que participou da primeira mostra. Então eu queria que você falasse um pouco das suas impressões estéticas dos dois cineastas. Bom, primeiro quero fazer uma referência à fala da Solange nessa questão de ter pessoas que se preocupam com preservação, né? Aí, antes disso, vem uma coisa extremamente relevante, que são as políticas públicas, né? Então, se a Solange atende a gente há 25 anos, é porque ela está numa Secretaria de Cultura, que lá tem um programa de incentivo, seja ele o Promic ou o que estava antes, porque eu já ia na Secretaria de Cultura no programa anterior ao Promic.
Então, a gente precisa pensar na relevância das políticas públicas para preservar a nossa memória, né? E essa preocupação com a memória, ela para mim ela é algo muito pessoal, muito familiar, né? Aquela questão da gente, dos valores que os pais nos passam, de olhar para, eu costumo dizer que toda vez que eu tenho uma decisão difícil para tomar, eu procuro olhar para onde eu venho, seja a família, seja essa cidade, né? E aí eu me sinto mais à vontade para tomar a decisão, né? E isso até hoje é assim, né? Então, eu gosto dessas marcas do passado por conta disso. E teve a circunstância, em 1993, eu era criança, tá? Em 93. Mas era o professor Alcides Carvalho que estava entrando na Secretaria de Cultura, e ele, junto com a equipe, Kennedy Piau, Nelly Belotti e outras pessoas, Ana Maria Aromatário e por aí, eles resolveram fazer um evento de cinema. Estava sendo a retomada do cinema brasileiro, e foi aí que foi criado o primeiro encontro de cinema e vídeo, aqui de Londrina, e eles fizeram uma publicação na Folha de Londrina para chamar quem era da sociedade e queria participar da organização, entendeu? Então a Secretaria de Cultura, naquela ocasião, era um ente organizador de projetos, coisa que hoje em dia já não faz mais, a política pública é outra, né? E abriu espaço para que pessoas da comunidade pudessem compor a equipe junto com eles, para realizar. Então, eu fiz parte atendi esse chamado, fui à secretaria, me meti lá no meio e estava no meio da organização desse evento. E aí veio para cá o José Joffre lançar o filme Maldição de Sampaco, que é um filme que tem o Rigo Barnabé na trilha sonora, né? E o José Joffre, o pai dele, teve uma empresa em Londrina, morou muito tempo, e aí ele falou durante o debate, ele disse que Londrina e as cidades do interior precisavam ser autossuficientes em imagens, porque, voltando à década de 90, o que a gente tinha eram as imagens das telenovelas da Globo, né? Que retratavam muito o Rio e São Paulo, e aquele estereótipo do Nordeste e mais algum estereótipo do gaúcho. De resto do Brasil, a gente não tinha imagens na TV, né? Então, o que eu fiz? Eu estava para fazer meu trabalho de conclusão de curso, resolvi pesquisar a suficiência imagética de Londrina. E o recorte que eu fiz foi procurar o que tinha sido feito em película antes. E aí é que eu me deparo com o acervo do senhor Ricomo de Rara, que foi o primeiro que encontrei, e tive o prazer, né, ainda de falar com o professor Olímpio Westphalen, lá no Museu Histórico, né, que foi o primeiro diretor do museu, né? Então, e aí comecei fazendo um trabalho de ir perguntando para as pessoas, você já ouviu falar? E aí veio o Orlando Vicentini, vem o Melito, o Renato Melito, que o Renato Melito, inclusive, ele é uma pessoa que vem de São Paulo para cá, ele vem para ir para Curitiba, ele já fazia o chamado cinema de carregação, que era aquele cinema que você vai e filma uma cidade ou filma um tema, mas você vai lá e bate a porta num comércio X e fala, se você quiser que eu mostre o seu comércio aqui, você paga tanto, Fazenda X para falar da Fazenda paga tanto, e assim ele viabilizava os filmes. Esse é um tipo de cinema que a gente chama de cinema de carregação. E esse Melito foi o cara que, em 1962, fez um filme chamado Londrina, Capital Mundial do Café, e que é a partir desse filme que Londrina passa a ser capital mundial do café, né? Ele popularizou essa marca, né? Então a gente pode dizer que se Londrina é chamada de capital mundial do café, é graças também ao cinema que foi produzido aqui, né? E aí, numa entrevista nesse período lá com o Carlos Eduardo Lourenço Jorge, ele fala que o cinema do Udi Rara, os filmes do Udi Rara são o ponto de partida e chegada imagístico de Londrina, né? A nossa identidade estão nesses filmes. Hoje nós vimos aqui um recorte, eu até destaquei com o Rodrigo, que a gente viu um recorte muito mais voltado àquilo que ele filmou dos japoneses, né? Porque o Udi Hara fez também o registro de muitos ícones. Ele registrou a inauguração da rodoviária, a inauguração dos Correios, a inauguração, enfim, de bancos, agências bancárias, uma série de outros eventos, né, que vão marcando. E aí também esse olhar que hoje a gente tem crítico, pegando um pouco a fala da professora Edmeia, de olhar para uma questão social mais ampla, né,
Isso é uma coisa mais moderna. Naquele momento, a gente tinha um grande número de pessoas que estavam chegando à cidade e queriam ver isso prosperar. Para eles, aqui era a terra da promissão, né? O Udihara, a senhora Kazuê Udihara, né? Sua mãe, né, doutor? Aqui faço uma menção ao senhor Isao Udihara, o doutor Isao Udihara, que está aqui presente. Ele é neto do Hikomo Udihara, né? E eu tive o privilégio de poder entrevistar a mãe dele, também ali por volta de 94, final, e ela disse que ela veio a Londrina meio a contragosto, quer dizer, chegou aqui sem saber muito como era Londrina, chegou aqui, era um pó e barro, né? Ou você escolhia, ou você podia escolher pelo pó ou escolhia pelo barro, né? E aí ela falou que ela tinha recém-casado, arrumava o quarto tudo com aqueles lençóis brancos. E aí chegava o final da tarde, estava tudo marrom, vermelho, né? De coisa, né? E disse que ele falava para ela assim, isso ela me contando, ela falou assim, não reclama não chora não, agradece, e esse pó vale ouro, e não sei o quê, né? Então, e ela brincava também, ela dizia que chamava ele, dizia que ele era um japonês, ele usava aquele chapeuzinho coco, tipo de inglês, né? Então ela dizia que ele era um japonês que se vestia como inglês e falava como italiano, né? Então ela o definiu assim, né? Então também essas entrevistas, né? Seja com a senhora Kazuê, que também tem um trabalho social impressionante aqui em Londrina, com o Carlos Eduardo Lourenço Jorge, todas as pessoas que entrevistei à época, a gente também vai aprendendo e à medida que a gente vai fazendo essa construção de história, né? A gente vai carregando um pouco de cada um dessas pessoas, né? Eu fico feliz de ver tanta gente reunida para ver essas imagens. É certo também que se essas imagens não tivessem sido recuperadas naquele momento, elas não existiriam mais, né? Porque esses filmes já estavam... Vocês veem que a gente fala que são filmes restaurados, mas a imagem ainda está ruim para caramba, não está? Vamos ser sinceros, né? Então, ali foi feito o quê? Uma restauração fotoquímica. São filmes que estavam muito afetados por fungos e outros desgastes do tempo, e aí eles foram passados por um novo negativo. Eles carecem de uma restauração agora digital, né? Então, isso poderia melhorar em muito essas imagens, né? Isso tanto os filmes do Udihara quanto os filmes do Vicentini, né? E aí, falando de linguagem, só para concluir e voltar ao que você me perguntou, a diferença básica é que eu vejo que o Udihara ele era muito mais instintivo, né? E impressiona porque são filmes não montados. É como se hoje a gente pegasse aqui, catasse o nosso celular e começasse a querer contar uma história do que está acontecendo aqui e pensar que a gente não vai poder montar. E a gente vai ter que chegar depois para uma plateia desse tamanho aqui e mostrar aquilo que a gente fez naquele tempo curto, né? Ele ligava a câmera, desligava a câmera e o final disso era o filme, né? Se convencionou a chamar dessa forma. Foi o Museu Histórico de Londrina, quando recebeu esse material da família Udihara, fez uma ficha. O Udihara, ele acostumava anotar na lata do filme, né? Naquele tempo eram latas, então ele anotava na lata do filme o tema, o assunto que foi tratado. Então, essa anotação dele virou os títulos dos filmes, tá? E isso, uma pequena descrição tem esses materiais, carece ainda de parar, olhar para tudo isso aí e descrevendo o que está acontecendo, anotando as pessoas. Tem muita gente que a gente não sabe o que era. E eu passei por uma situação, vou aqui tentar ser breve, que eu fiz, o meu mestrado foi tentando provar que o Udihara era um cineasta, porque tinha gente que falava, não, isso aí ele ligou a câmera, registrou e tal. Eu falei, cara, mas tem uma linguagem, tem um domínio. Então, o mestrado, que chama Hikomo Udihara, um samurai no Ocidente, feito na Casper Libero em São Paulo, era sobre isso, o Udihara como cineasta, domínio de linguagem, etc. E o doutorado foi porque, durante o mestrado, meus colegas falavam assim, esse cara não existiu, porque o Udihara é meio mítico, na minha visão também, né? Então, ele falava, você não está inventando, né? Porque quando a gente está fazendo um processo desse mestrado, toda disciplina que tem, você faz o trabalho da disciplina com alguma conotação ligada àquele personagem, àquele tema. Então, as pessoas falavam, mas esse cara existiu?
Aí eu falei, puxa, a única prova de que ele existiu são os filmes, e os filmes estão indo embora, né? Então eu falei, eu preciso restaurar, fazer alguma coisa para que esses filmes existam, para eu poder dizer que tudo isso que eu estou fazendo também existiu, né? Então, aí a gente parte para esse processo de restauração, que foi viabilizado por recurso da lei de incentivo aqui, é o primeiro projeto de restauração no Brasil, com aquele volume, que foi feito por uma lei de incentivo municipal. Também foi a primeira tese no Brasil sobre preservação de filmes. Depois veio a tese do Carlos Roberto, lá da Cinemateca Brasileira, que é a tese, muito melhor que a minha. Mas foi ali um momento, quem ajudou demais? A Cinemateca ajudou, mas a Labocine, no Rio de Janeiro, o restaurador, quem botou a mão na massa para restaurar isso, foi o Chico Moreira, pessoa já falecida, e que era aquele cara que olhava para um filme e você falava, isso aí não é filme mais, isso já era, já acabou. Ele falou, não, eu tiro o filme daqui. Entendeu? Vários do que vocês estão vendo ali, a Cinemateca dizia que já era filme perdido, e ele foi lá e falou, não, isso não está perdido, eu consigo fazer. Só que eles fizeram um acordo comigo. Eu cheguei lá e contei quanto dinheiro tinha, né? Aí eles falaram, olha, isso não dá para fazer muita coisa, não. Aí eu contei a história, eles falaram, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entregar o que você precisa para você apresentar lá no município, e vamos ficar com todos os outros, porque o que a gente faz numa hora dessa, né? Você chega lá e fala assim, ó, meu problema está tudo aqui. Põe na mesa, né? Aquele monte, acho que, sei lá, dava 1 hora de filmes. E aqui eu tinha feito para não me comprometer demais com a situação, acho que era para restaurar 15, 20 minutos, alguma coisa assim. E aí o que a Silvia Rabelo, a proprietária, também já falecida lá da Labocine, ela falou, olha, você deixa aqui, a gente vai vendo, o Chico vai vendo, e ele vai restaurando à medida do possível. Do que ficou lá, fizeram 80% do material, né? E esses filmes, esses originais, eu também depositei tudo novamente na Cinemateca Brasileira. Então, hoje, pegar esses filmes, fazer uma nova telecinagem, ir para o digital e fazer um tratamento, vai conseguir ter um material melhor, né? E é assim, do material do Dihara, 10 horas, tem 1/3, mais ou menos, que já foi feito restauração ou remasterização, tem 1/3 que está perdido e tem 1/3 que está se perdendo. Entendeu? É mais ou menos essa conta, de uma certa forma. São imagens de Londrina, que quando a gente olha, a gente faz uou, né? Se reconhece ou não se reconhece, mas tem um certo impacto. E muito me chama a atenção uma sessão como essa trazer um número de pessoas e uma qualidade de pessoas como essa sessão trouxe. Eu fiz quase um desabafo aí, mas... O Caio, me perguntaram no final da sessão se aquele jardim botânico era em Londrina ou não, uma fazenda. Era aqui perto, era um sítio, onde tem aquela, sobre o rio, né, ali, aquela pontezinha, era aqui em Londrina, sim. Tá? Só que, então, esse nome Jardim Botânico, ele entra de atravessado entre os nomes que acaba se dando ali, porque Londrina, na história, não tem um jardim botânico, né? Então, era um sítio. Tá? E esse sítio é recorrente nos filmes do Dihara. Volta e meia aparece aquela ponte, pessoas. Tem um dos filmes que as moças vão passando por cima da ponte, fazendo poses, e elas estão todas de kimono, sabe? Então, assim, desculpa se eu estou errando na roupa, mas eu acho que era kimono. Então, assim, tem coisas belíssimas. E Rodrigo, você com a música que você colocou, eu sinceramente, porque você fez isso em 2014, eu estava morando lá no Rio de Janeiro nessa época, vi o material, mas quando a gente olha numa TV pequena ou no computador, é muito diferente de olhar na tela grande, né? Então, isso trouxe uma emoção, trouxe um outro sentido. O cinema do Dihara ficou muito mais poético, né? Então, parabéns aí pelo trabalho também. Obrigado, Caio. Pessoal, querem fazer perguntas, então? Vou passar para vocês. Ó. O seu Issal Dihara aqui merece ser o primeiro, né? O neto do homem. Trazer o microfone, seu Issal, porque está gravando, né, Edmar? Tá? Em primeiro lugar, eu queria... Deixa eu só colocar um negócio que eu quero falar para vocês aqui. Eu queria agradecer em nome da família Udihara, a família Udihara, o convite que a gente recebeu de novo para vir aqui, ao Grota, Rodrigo Grota, a você. Eu diria que Caio Cesaro, na verdade, se meu avô estivesse vivo, ele
ele sentiria o Caio mais como neto do que eu, por exemplo, tá certo? Porque eu conheci meu avô e sei o quão emotivo e quão sério ele era em conquistar pessoas, e eu acho que você seria um grande neto dele, Caio. Eu queria dizer para vocês que a história, e desculpa, eu não me fiz história, mas eu gosto muito de história, e deve ter muito historiador aqui. A história é feita por pessoas, né? Por pessoas. Atrás da história estão as pessoas, e vice-versa. Então, eu acho isso muito bonito quando se fala em história. Eu fico, às vezes, olhando uma placa, tem lá o nome de fulano, eu não sei o que é. Então, a preservação, como disse a secretária, é importante, mas se contar a história que está nessa preservação, eu acho que é mais importante ainda. É mais importante ainda. Às vezes você tem ruas e ruas com nomes aí que não significa nada, mas quando você tem a memória viva, eu acho muito importante. Gostei muito, eu sou londrina até, eu gostei muito quando a professora disse: eu sou maringaense nascida, mas eu sou londrinense de fato por escolha. Eu acho tão bonitinho isso, sabe? E eu queria dizer para vocês, por fim, olha, gente, eu recebi isso aqui a semana passada e eu fiquei, ao mesmo tempo, pensando em tudo isso aqui. Até minha mulher ficou pensando, a Nancy ficou falando: o que você está mexendo aqui? Ela falou: ele vai aprontar alguma coisa, né? Eu diria o seguinte: Londrina é uma cidade difícil. Estava pensando nesse tempo, mas é difícil e vieram para cá pessoas fortes. A colonização aqui, eu não sei. Os ingleses fizeram tantas coisas boas e ruins, mas aqui em Londrina parece que eles fizeram um negócio muito certo. O que fizeram aqui foram lotes, pequenos lotes. Então todo mundo começou mais ou menos igual, dentro de um espírito igualitário, cooperativista, etc. e tal. Então, Londrina teve oportunidade. E as raças que vieram para cá, é impressionante isso. Os japoneses, por serem diferentes, inclusive fisicamente, vieram também para o interior de São Paulo, e aí depois, à medida que eles começavam a se libertar, ofereciam terras em São Paulo mesmo, em locais muito ruins, de areia. Então, um exemplo, Bastos, é uma cidade que só tinha japonês, mas porque ninguém queria, tá certo? Ninguém queria. E os japoneses ofereceram essa região aqui, e contrataram meu avô para vir. E ele acreditou nisso. Aí veio uma outra colocação da secretária que disse: por que dos filmes do Dihara todo mundo estava rindo de uma forma natural? Porque ele acreditava, ele vendia, ele pegava esses negócios e iam lá nesse interior de São Paulo e trazia as pessoas para cá. E mantinha, tanto que ele criou, foi presidente de todas as associações, etc. e tal, aí, no começo de Londrina. Acontece que existem as conjunturas, e as conjunturas eu acho que eu só queria colocar isso para também, eu acho que tem muito professor de história aqui, é importante. Um amigo meu, que estudou comigo, na época a gente lutou junto, em época estudantil, chamado Nilson Monteiro, deve ser conhecido de muita gente aqui. Nilson Monteiro, ele fazia letras quando eu fazia medicina, e a gente batalhou junto, e ele me manda um WhatsApp de Curitiba agora. Oi, Sal, aqui é o Nilson. Eu falei: oi, Nilson, tudo bem? Cara, eu estou estudando, estou vendo aqui as coisas antigas, eu estou estudando DOPS agora. Eu falei: DOPS? Eu falei: tá bom. E eu vou mandar um negócio para você e você me liga depois. Eu falei: tá bom. Então tem aqui uma de 1943, que foi quando os Estados Unidos entraram na Segunda Grande Guerra de fato, depois que os japoneses invadiram Pearl Harbor. E aí então o Brasil, que na verdade, na época, estava mais tendendo ao fascismo e ao nazismo, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos vieram pressionar, então eles entraram na guerra e os japoneses então estavam contra. Muito bem. E aí, nessa época, existia o tal do DOPS, eu nem sabia disso, o Nilson, que achou isso aqui. Então, o delegado da ordem política social, e agora ele estava fuçando, assim, manda aqui para a delegacia aqui da região. O japonês Hikomo Dihara, aí residente,
e que é agente da Companhia de Terras do Norte do Paraná, deverá ser submetido à permanente vigilância desse distrito regional, conviria insistir para aquela companhia a destituí-lo daquelas funções, ou pelo menos reduzir o exercício das mesmas. Apesar de ele ter um filho servindo como oficial do nosso exército, como tenente de reserva, meu tio, filho dele, como todo japonês, fala, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E ele fez medicina, foi o primeiro Nisei a fazer medicina na USP, e ele fez um negócio chamado CPOR, que era negócio do exército lá, e saiu a guerra, eles convocaram e ele foi como tenente para a Itália. Então, repito, o delegado diz assim, apesar de ele ter um filho brasileiro que está lá lutando com a gente lá, tal, o referido japonês requereu sua naturalização antes da guerra e mais, já está residindo no Brasil há mais de 35 anos. Esse DOPS tem o dever, mesmo assim, de considerá-lo perigoso, como os demais. Ficará, então, a critério dessa delegacia permitir ao aludido elemento que se desloque ou não, não seria possível estar... Tá uma letra aqui danada aqui, mas resumindo, vocês entendem o que é quando chega a conjuntura e ela explode, né, criando polos, né? Aí é lamentável. E a gente passa por momentos, né? E hoje aqui no Brasil a gente tem esses momentos mais ou menos assim. Então é muito difícil. E meu avô, e aí que está, os japoneses não contam muito, os nossos avós e os nossos pais não contaram essa história direito para a gente, filhos. Eles se escondiam mesmo, porque o Japão perdeu a guerra. E aí então, isso aí ficou nebuloso. O que aconteceu com meu avô, Cesaro, de 43, 45, se ele saiu da companhia, eu não sei porque ele morreu todo mundo, até minha mãe morreu. Então eu não sei contar, eu sei que ele morreu pobre. Mas ele vinha e filmava, tanto que muitos daqueles filmes eram de 60, eram de 59, então ele continuava acreditando, né? Ele continuava acreditando. E eu acho que é isso que é bacana, quando a gente vê a história, vê as pessoas, e ver o contexto junto, né? E a gente deve lutar para que essas coisas não aconteçam. E quanto ao Dr. Orlando Vicentini, eu nasci em 1951, tiveram os 3 primeiros pediatras de Londrina, Dr. Orlando Vicentini, meu pai, Dr. Issal, e o Dr. Afonso Eichel, eram os 3. E o meu pai e o Orlando eram muito amigos, e os 5 filhos dele, e nós fomos criados juntos, tomávamos banho juntos, etc. e tal. E era uma pessoa realmente fantástica. E tive oportunidade ainda, depois que me formei, dar plantões com o Dr. Orlando ainda, fumando bastante, que ele fumava muito, no Hospital São Leopoldo, que os mais antigos devem conhecer, que não existe mais, Hospital São Leopoldo. Era mais esse recado que eu queria dar para vocês. Obrigado. Quer complementar, Caio? Não, acho que, né? Eu acho que tudo isso mostra o quanto o Dihara era importante, né? Se preocuparam com ele e tudo mais na guerra, apesar de ele ter um filho, né, que lutava junto com o Brasil e tudo mais. Mas eu sinceramente fico sem palavras, agradeço. O doutor Issal acompanha o trabalho que a gente faz já há muito tempo, né? Eu agradeço o prestígio. E de fato a gente faz porque assim, o Dihara é isso, né? Ele acreditava. Dizem, eu encontrei isso escrito, que ele foi a pessoa que, quando tem a primeira caravana que vem a Londrina, que é a caravana histórica, ele veio junto, e ele foi o único que se preocupou em pegar a água daqui para verificar, mandar fazer exame da água para ver a qualidade, né? Então ele tinha mesmo já um ideal de fazer isso aqui prosperar, né? E o nome dele
está numa série de lugares. Ele doou sino para a Catedral, ele estava na campanha para a Santa Casa de Londrina, a ACEL, ele é um dos fundadores, e, enfim, por aí vai. Ele foi condecorado pelo Hirohito, né? Recebeu condecorações aqui no Paraná. Vocês viram, tem filmes dele ali que foram feitos no Japão. Então ele ia para o Japão, vinha. O Ujihara não parava, né? Esse é o termo, né? E ele dizia o seguinte: ele acompanhava a companhia, conforme a companhia ia avançando aqui, as terras aqui no norte do Paraná, ele construía uma casa nova em cada locação dessa. E ele fazia isso, fazia uma casa grande, e ele recebia os japoneses compradores de terra. E aí perguntava para ele: por que você faz isso? Né? Tem hotel aí e tal. Ele falou: não, cada centavo que eles economizarem de hotel é um palmo a mais de terra que eles compram aqui. Né? Então ele tinha esse trabalho. Ele deu o lote de terreno para construir a primeira bicicletaria, ele deu o terreno para o banco. Não tinha o Banco América do Sul, que era o banco dos japoneses, ele que deu o terreno para construir aqui em Londrina. Então, assim, ele fazia isso, ele vivia essa coisa londrina. Ele foi enterrado aqui, ele está ainda no cemitério São Pedro? Tá, né? Então, ele quis ser enterrado aqui. A esposa dele ficava em São Paulo, né? Parece que ela nunca viveu muito por aqui. Ele ia e voltava, mas no final da vida ele optou por ficar aqui. Então, enfim, é uma pessoa que segue com a gente, né? E ele foi responsável pela família do Haruo Ohara, né? Vim para cá comprando o lote número 1, né? Onde hoje era o aeroporto, né? Tinha uma segunda pergunta por aqui, né? Professor Miguel. Tá. Não é propriamente uma pergunta, mas eu queria ressaltar algumas coisas, né? Eu acho que foi dito aqui, por exemplo, eu queria ressaltar o papel fundamental, não é, da Secretaria de Cultura e do Programa de Incentivo à Cultura nesse fomento da preservação da documentação. Né? Eu acho que o Museu Histórico é mais conhecido de vocês, mas nós temos um núcleo de documentação na universidade. Hoje nós temos toda a coleção da Folha de Londrina, não só o jornal, mas todo o banco de imagens da Folha, por exemplo. Né? Isso é um acervo que a gente tem. E é fundamental a preservação e a organização disso para essas pesquisas. Não é? Então, o papel da secretaria é fundamental, o papel do museu é fundamental, mas é fundamental, mais fundamental do que isso, são as pessoas como Caio, por exemplo, que estão nessa militância da preservação dessa nossa documentação, que às vezes o braço do setor público não alcança. Não é? E que precisam de mais pessoas para estar trabalhando com a gente, mais pessoas para trabalhar com a gente. Então, eu acho que a ideia de fazer, inclusive, né, essas comemorações dos 90 anos, chamando a discussão da cidade de Londrina, né, eu queria agradecer a parceria com o Rodrigo, né, exatamente porque trouxe, não é, essa possibilidade de nós vermos esses filmes belíssimos. Não é? E queria dizer assim, que são os recortes, na verdade, um pouco que a Solange está falando, são os vários olhares sobre a cidade. Né? E aí, assim, pensando no filme tanto do Ujihara, né, os curtas do Ujihara, mas também do Orlando Vicentini, em especial do Orlando Vicentini, porque ele é um filme... Vamos pensar assim, Hollywood está começando a fazer cinemascope nesse período. Né? Então é uma coisa assim, inimaginável, né? Que se a gente pensar Londrina em 1959. E pensar Londrina em 1959 significa, por exemplo, Mostra o Igapó, que foi inaugurado nesse ano, que é o Jubileu de Prata da cidade. Só que, nesse momento, eu acho até, Edmé, que exatamente em função da crise que já está começando com o setor cafeiro, né, esse ressaltar o progresso também é uma forma de atrair as pessoas para vir para cá, porque a gente tem uma geada negra em 55 que torra até a raiz do café. E naquela época as manchetes de jornais eram assim, não vivemos mais no período em que se acendem cigarros com nota de 1.000 cruzeiros em Londrina. Não é? Dada a fama, né, do Eldorado, da riqueza do café, em 55 isso
fica um pouco apagado por causa dessa geada. E aí começa uma discussão muito interessante, que é a racionalização da cultura cafeeira e a diversificação das atividades econômicas. Que aí a gente tem o que já o seu Celso Garcia Cid pensando, né, no gado, pensando no Nelore, indo para a Índia. Então, acho que talvez em 1959 a cidade faz uma grande festa, né, exatamente para ressaltar também atrair, ressaltar essa pujança, mas atrair o quê? Novas pessoas para cá, né? Novos empreendimentos. Acho que tudo está conectado, eu acho, né? E eu acho que aí fica claro essa ideia de que a cidade tem que dar certo, né? A perspectiva, olha, temos problemas, mas tem que dar certo, né? Então, era isso. Obrigado, Miguel. Alguém mais quer fazer um comentário? Dona Ruth, quer comentar alguma coisa, Dona Ruth? Dona Ruth, que é da Fazenda Bimini, nasceu no Brasil em 1938, né? E deve ter lembrado de várias, né, experiências pessoais vendo as imagens, né? Peraí. Oi, peraí. O índio. De um indígena. Ah, sim, no aeroporto de Londrina. Sim. Fantástico, né? Mais alguém tem algum comentário? Alguma dúvida? Né? Professora? Bom, eu quero falar da importância de todo esse trabalho que envolve tantos setores, né? Quando a gente fala da preservação, aqui tem a cultura, né? A universidade, o trabalho do Caio já de longa data, a pesquisa, né? A figura da Edmeia pelo Museu Histórico, o NDPH. Eu falo que o trabalho na preservação, né, na busca, na pesquisa, né, onde a gente vai localizando todas essas fontes, esses documentos. E quando a gente fala da imagem, né, o senhor Issal trouxe bem essa questão da história feita de pessoas. E como eu trabalho com educação, e desde os menores até os maiores, o que chama muita atenção? O que constrói essa visão de cidade, esse laço de pertencimento, esse sentimento de querer preservar, de querer descobrir? É se encantar por essas imagens. Eu percebo muito em adultos, em crianças, em jovens, como faz a diferença do acervo imagético, né? Seja ele o filme, a fotografia, e quando a gente traz narrativas de pessoas que viveram. Ainda que a gente tenha, como a Solange mencionou, eu estou olhando a cidade pela lente do Odihara, pela lente do Vicentini, ou pelas falas de tantas pessoas, né, a experiência de vida delas, mas o quanto isso oportuniza essa ponte para olhar para um outro tempo, um tempo que eu não vivi, que eu não reconheceria a importância dele se eu não tivesse acesso a tudo isso. Né? E a gente, às vezes, quando fala da aula de história, né, a gente que é professor de história, às vezes fala assim, um aluno, né, nossa, está maçante. O que desperta o interesse? É essa viagem que as fontes imagéticas proporcionam. Né? O filme, a fotografia, quantos detalhes vão sendo percebidos, e às vezes você pode ter olhado aquela fonte muitas vezes. Alguém que pegou naquele momento consegue perceber algo que você não tinha visto ainda. E aquilo envolve muita gente ao redor. Então, o trabalho que tem sido feito nas escolas municipais, né, que tantas pessoas já fazem aí há tanto tempo, mas o quanto esse tipo de material enriquece, agrega muito, envolve, conquista pessoas, muda olhares. Então, olha, eu acho que parabenizar todos vocês e agradecer, porque a educação agradece muito essa riqueza de materiais, e independente da faixa etária, do público, seja estudante ou não, porque a gente percebe o quanto pessoas que às vezes visitam o museu, que às vezes a gente acompanha mais de alunos que vão ao museu, né, e quanto eles se encantam. Hoje nós tivemos uma mostra que usou as fotos do museu em banners e que forraram muros da escola do lado de dentro, né? E eu vi pais parando e fotografando as fotos para levar para mostrar em casa. E eu vi gente que parou para contar sobre seu avô, sua avó, para outras pessoas. Então, eles começaram a dar aula. Muita gente que não é... Então, como isso é envolvente.
como é importante, né? E que a cidade continue nesse caminho, que vocês continuem e envolvam outros nesse processo. Parabéns. Ah, legal, professora. A professora falou do museu, né? O museu abriga, então, os filmes do Dihara, né? Acho que não em negativo, né? Que estão na Cinemateca, né, Caio? Mas cópias telecinadas, né? Alguns objetos pessoais e do Vicentini também. E daí eu fiquei pensando para o nosso aniversário de 100 anos de Londrina, com os avanços da inteligência artificial, quem sabe a gente pode ter mais filmes restaurados, né? Do Dihara, né, Caio? A um preço menor. E até também algo ficcional criado a partir desse acervo, né? Que você pode pegar algo filmado ali e retransformar isso, né? Ressignificar também, né? E um apoio que a gente pode ter, a gente tem o secretário estadual de Inovação Tecnológica, o Alex Canziani, que é de Londrina, né? Às vezes pode ser uma boa parceria para o museu para pensar isso, né? Como difundir o acervo audiovisual, né, do museu e também como a inteligência artificial, a tecnologia pode ajudar a preservar essa memória, né? Só quer falar a última palavra sobre o museu, porque o museu está fechado, né, pessoal? E vai reabrir, né, em breve, né? Isso. Ele está fechado desde setembro desse ano para a revitalização da infraestrutura elétrica. Na verdade, é uma reconstrução, né? Porque o prédio do Museu Histórico, a antiga ferroviária, começou a ser construída em 1945 e finalizou em 1950. A rede, a infraestrutura era a mesma. É claro que, né, externamente, colocou uma tomada mais ali, uma coisa ali, mas, para vocês terem ideia, nenhum ar-condicionado para a gente trabalhar, a gente não consegue, só colocamos nas salas específicas e necessárias para a preservação do acervo. E a previsão é hidráulica também, e a previsão é de retomada em setembro do ano que vem. Então, fica um bom tempo. Bom, mas eu queria, na verdade, só retomar uma questão sobre essa marca da cidade. Pessoal, tem essas duas cestas de bananas. Eu vou pôr as bananas em cima daquele vidro, brinde da casa, tá bom? Tá? Pessoal, esse aqui é o Daniel da Bimini, filho da Dona Ruth, né? E um dos grandes apoiadores do cinema local, regional, porque a gente fez o filme do Haruhara lá em 2009, agora o Quase Inverno em 2024, 15 anos depois. Nos encontramos lá. E você anda pela Bimini, parece a Londrina nos anos 30, né? Londrina Rolândia dos anos 30. E assim, o próximo filme a gente sonha, né, Os Jardins da Minha Vida, da Dona Matilde Maia, né? Uma grande história, quem sabe. Ou então quem quiser pegar a banana pode pegar à vontade ali? É isso? Beleza. Beleza, Daniel. Então, peraí, Edmeia estava comentando do museu, né? Isso, que talvez essa questão do registro por meio da imagem, seja em movimento, seja estática, seja mesmo uma marca muito grande de Londrina, porque a gente tem, então, né, aqui dois exemplos, o Dihara, Vicentini, aí depois tem outros, claro, aí continua, e depois vem um Rodrigo Grota, um Guilherme Peraro, entre outros, né, e Aquinópolis, que é uma referência na cidade de Londrina. Então, assim, eu acho que essa deve ser talvez a grande marca da cidade, né? O registro filmográfico e pela fotografia também, estática, né, a imagem estática. Porque se a gente pensar o Fotoclube de Londrina, né, ele é uma referência nacional, né? Então, eu acho que isso está na alma da cidade mesmo, e as pessoas vêm e são tomadas por isso. Porque você também não é de Londrina como eu, né? É isso. E uma última questão é só para falar que se alguém tiver interesse, bom, se bem que hoje deve estar na internet, mas os trabalhos do Caio Cesaro estão na biblioteca do Museu Histórico de Londrina, se alguém quiser ir lá para ler sentado num lugarzinho gostoso e tudo mais, tá? Só que a partir de setembro do ano que vem. Edmeia, O Rodrigo, deixa eu só pedir. Gente, infelizmente eu tenho um compromisso agora, eu vou precisar sair. Mais uma vez eu queria agradecer, Rodrigo, a oportunidade, a companhia de vocês, de todos. Muito obrigado por prestigiarem o cinema de Londrina, né? Ricoma, o Dihara e Orlando Vicentini. Obrigado, uma boa tarde, um bom final de semana. Obrigado, Caio. Desses lances do recorte que você comentou, que foi feito pelo Dihara e o Vicentini, né?
A Roberta Takamatsu, que está ali, que é minha esposa, ela está fazendo um filme chamado Presente Ausente, que vai mostrar essa história de Londrina pelos olhos das mulheres que vieram para cá, da imigração, né, Roberta? Dos anos 30, 40, 50, e de várias etnias. Né? Até pretende depois ir no museu lá também poder ver o que tem de relato gravado em áudio, fotos e tal, que é dar esse outro olhar sobre a história da cidade, pelo olhar feminino. Olha, nossa, eu já estou interessada desde agora. O olhar feminino é uma coisa que me interessa muito. A presença, né? E aí eu também queria dizer que, assim, grande parte, pelo menos da produção do Rodrigo, tem sido feita, se não filmado, no próprio espaço do Museu Histórico, utilizando todos os acervos, desde o tridimensional até o imagético, né? Então, o Museu Histórico de Londrina também, ele contribui muito nesse sentido. É cenário para vários filmes, né? É verdade. Super parceira do cinema local, verdade. A Wanda, que foi diretora de patrimônio por muitos, muitos anos, né, ajudou muitos projetos, também quer falar. Não é necessário. Obrigada. Na verdade, até pegando um pouquinho de cada fala aí, me chamou a atenção no filme do Diara, né, que eu também não tinha visto ainda. A gente fica trabalhando e não consegue ver tudo, né? Mas, enfim, que bom que hoje pudemos ver. E lá, acho que uma cena ou duas que nós vimos trabalhadores negros na propriedade dos japoneses, né? E também uma mulher toda vestida, paramentada, sem pegar sol, né? Porque não podia pegar sol na pele. Então, a gente precisa, de fato, e agora você falando do filme da Roberta, a gente precisa dar mais visibilidade para esse papel das mulheres, dos que vieram para cá, não para comprar um lote, porque não podiam, mas para trabalhar no lote dos outros, né? E que permaneceram, estão aqui até hoje, suas famílias, e que a gente ainda não conseguiu dar essa visibilidade, né? Então, precisamos pensar nisso, né? Mulheres, nordestinos, paulistas, enfim, tantos mineiros, tanta gente que veio, se fixou e não necessariamente conseguiu comprar ou prosperar tanto quanto se imaginava, né? Então, é importante que a gente tenha o registro, embora os filmes sejam muito mais peças publicitárias, vamos dizer assim, para promover a venda e a imagem da Terra da Promissão, mas lá a gente encontra também essas outras possibilidades aí que a gente pode utilizar. E a importância desses registros, né? E aí eu queria fazer uma colocação com relação a esses 100 anos que a gente vai comemorar, né? Como que nós vamos chegar lá? E o quanto é importante nós continuarmos a construir nosso patrimônio cultural, né? Essas peças que foram feitas há tantos anos atrás são o patrimônio preservado agora, mas nós temos que nos preocupar também com a produção atual e a preservação dela. E aí vem uma outra questão que me preocupa, e eu sei que preocupa muita gente, que nós atravessamos uma fase aí de alguns anos para cá, de uma, vou chamar de desmobilização, para não chamar de desmonte, que é dos nossos equipamentos culturais, né? O quanto é sofrido você chegar num museu histórico, né, com esse acervo, com esse trabalho que é feito, com um mínimo de servidores, de estagiários, de apoiadores, e que a cada ano é menos. Da mesma forma, a Secretaria de Cultura, da mesma forma, a Casa de Cultura da UEL, a Osuel, que não tem um corpo completo há quanto tempo, né? Então, nós estamos atravessando uma fase complicada nesses termos. Embora tenhamos um programa de incentivo que vem fomentando, mas nós precisamos ter essas estruturas que também dão suporte para essas produções. Então, agora, ao iniciarmos uma nova administração municipal, nós, do segmento cultural, temos que bater lá na porta, exigir o cumprimento de compromisso que foi feito nos debates com a cultura, para a gente ter esse sistema cultural mais estruturado,
melhor estruturado, como já foi anteriormente, um pouco melhor, mas que seja mais ainda, para nós continuarmos a construção desse patrimônio. Termos o nosso teatro municipal construído, termos o nosso museu de arte devidamente revitalizado, o nosso Zaqueu de Melo revitalizado brevemente, porque faz falta, né? E também termos um centro de eventos, né? Então, tudo isso eu classifico como construção de patrimônio cultural, nosso patrimônio futuro. E a gente precisa ter olhos para isso também. E aqui enaltecer a semente plantada pelos senhores Udihara e Vicentini, que frutificaram. Nós temos aqui Rodrigo, o Caio, a Roberta, né, que são frutos desse início, né, e a pujança que é o setor de audiovisual na nossa cidade hoje, e que é fruto disso tudo, né. Então, acho que isso é um exemplo para os demais segmentos da cidade, segmentos culturais, que um ou outro está um pouquinho, né, sim, desacelerado, vamos dizer assim, e que tem essa área, assim como a área de literatura, como exemplo, que está produzindo bastante, para a gente ter Londrina novamente num protagonismo aí pujante mesmo em nível nacional. Obrigada. Então, acho que é isso, né? Chegamos aqui, né, ao fim da nossa conversa, né? Foi uma tarde realmente muito mágica, né? De poder passear por esses filmes do Udihara na tela grande, né, seu Sal, e também do Vicentini, revisitar essa cidade. Eu fiquei feliz, eu tinha visto uma vez só durante a semana fazer o teste da cópia de projeção, mas vendo hoje com o público é outra coisa, assim, também, né? Vendo o pessoal comentar aquele lugar ali, e você vê se efetivar aquela questão da identificação do público com a imagem projetada, né? Porque ele vê a cidade que ele mora na tela, assim, né? Mesmo que seja imagens do passado, mas ali era a Avenida Paraná, virou calçadão, né? Antiga catedral, o pessoal vai reconhecendo o Igapó, né? Naquele trechinho do Vicentini. Isso eu acho que é algo mais mágico do cinema, né? De você poder ver algo que ao mesmo tempo cria uma identificação, mas é diferente, amplia também, né? Então eu queria agradecer novamente a presença de vocês nesse sábado aqui à tarde, da Solange e da Edmeia e sim. Aqui em Londrina a gente, quer dizer, isso é em todo lugar, mas aqui a gente acha que é mais, né? A gente se sente fazendo história todo dia, né? E hoje eu acho que a gente fez história aqui, e eu estou muito feliz de estar aqui, porque pela primeira vez as imagens do Udihara estão numa sala de cinema. Então, o nosso cineasta finalmente chegou ao cinema. Então, acho que estamos fazendo história. Então, isso é bem bacana. Muito legal, Wanda, você falar isso, porque a sessão foi também uma espécie de provocação do professor Miguel, né? Que eu já conheço há um tempo, desde 2007, né, Miguel? De um curso de História do Cinema, lembra que eu ministrei lá junto com... Não, acho que eu ainda estou aqui, não é? Que está em cartaz? O Vitória passou o trailer, né? Hoje. Só passou o trailer. O que está em cartaz no Vila Rica, quem quiser ver, eu ainda estou aqui. Ainda estou aqui. O filme ainda está aqui e ainda estou aqui. Do Walter Salles. Por causa do trailer, né? Não, o trailer é porque ainda vai entrar em cartaz o Vitória com a Fernanda Montenegro. Mas está em cartaz o Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, com a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres. Né? Mensagem. Sim. E fechando, uma coisa que a gente pode fazer depois também, se for vontade do museu e da Secretaria de Cultura, às vezes esses do Udihara a gente pode ceder para escolas municipais que tenham, né, condições de passar para os alunos. Volta e meia eu vou dar palestra em escola municipal pública que pede assim, você vem falar de cinema e tal, a gente pode passar para os alunos e falar da história da cidade, né? Ia ser muito legal. Até a ideia de sonorizar foi isso também, porque passar os filmes de forma silenciosa, como era originalmente, talvez seja cansativo para adolescentes, crianças, né? E daí eu pus as músicas, mas lógico que também dá para adaptar as músicas, né? Que essas músicas são... eu tenho medo de ficar meio adulto demais, assim, né? Não sei. Né? Então acho que é isso, pessoal. Então, quero agradecer novamente a Solange, que pela primeira vez viu os filmes, olha só, a Wanda também, Regina, todo mundo aqui. A gente viu pela primeira vez também no cinema, né, Sal? Né?
O seu avô ficaria muito feliz, né? De saber que passou no cinema tudo que ele fez, né? Há 80 anos, né? Tá vendo de alguma forma, né? E também Edmeia. Então, obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Até a próxima, então.